nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais também. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Centro Espírita, o CBN, Centro Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer ter todos vocês aqui de forma presencial ou virtual. Nós vamos abaixar as luzes para podermos fazer uma oração, para serenar nossos corações e os nossos pensamentos. Gostaria que vocês fizessem essa oração comigo, que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. que assim seja. Que maravilha, que oração bonita. Certeza que o ambiente ficou mais leve, com melhores energias. Jesus Cristo se fez presente, nos abençoando. Vou ligar as luzes. Vamos ligar as luzes. Essa noite nós temos o prazer de receber um palestrante já antigo da comunidade espírita local, um professor, um palestrante, trabalhador para todas as horas, para todas as obras, nosso Murilo, que é professor também, e hoje nos ensinar, tirar algumas dúvidas sobre o passe. Murilo, a tribuna é sua. É antigo na doutrina, viu? Vocês não confundam as coisas, não. Duas considerações sobre a abertura da palestra de hoje. Tem gente que vem na casa hoje pela primeira vez, aí a hora que apagou todas as luzes eu pensei, nó, que susto que deve ter tomado, né? Primeira vez que vem no centro espírita, as luzes azuis não estavam acesas, desligou tudo. Falei, pronto, só falta alguém tossir agora para a pessoa levantar e sair correndo, né? E a segunda consideração sobre a abertura, que lindo que foi todo mundo rezando o Pai Nosso em voz alta. Que lindo, a gente podia fazer isso mais vezes. Hoje a gente vai falar sobre o passe. O que é o passe, como faz, para que serve, o que muda, como funciona. Por que tem gente que se sente muito bem com o passe, outros ficam tontos, dormentes? Quais são essas variações? E o que o passe faz na gente? Um dos principais trabalhos da Casa Espírita, de todas as Casas Espíritas, é a palestra seguida de passe. Porque o passe é socorro, né? Ele reequilibra, organiza, tranquiliza, acerena. Tem uma série de qualidades o passe. Então, desde desorganizações emocionais a dores físicas, o passe consegue auxiliar. E o passe é muito, 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 muito antigo. Tanto que a gente encontra citações do passe no Velho Testamento e no Novo Testamento. O Velho e o Novo Testamento juntos formam a Bíblia. O Velho Testamento tem 39 livros que foram escritos antes de Jesus, né? Lá nós temos as profecias e as histórias dos profetas antes de Jesus. Então a história da Arca de Noé, da criação do mundo, está no Velho Testamento. O Novo Testamento ele tem 27 livros e ele foi escrito depois de Jesus. E conta nesses 27 livros as passagens. Ontem eu assisti o Alto da Compadecida 2, eu vou dizer igual no filme. Conta vida, paixão e obra e morte de Jesus Cristo, né? O Novo Testamento. Quando a gente junta os dois, a gente faz a Bíblia. O Novo Testamento foi uma encomenda da Igreja Católica.
que depois da morte de Cristo, Pedro virou o primeiro Papa da Igreja Católica, porque foi ele quem fundou a Igreja Católica. E muito depois de Pedro, encomendaram-se então que se escrevessem a história de Jesus. E a história de Jesus foi escrita por algumas pessoas que estiveram com os apóstolos de Jesus. A primeira referência no Velho Testamento está no livro Reis, no capítulo 3, versículo de 10 a 11. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai lá e se lava 7 vezes no rio Jordão, e a sua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo assim: eu pensava que ele sairia comigo, se colocaria de pé, invocaria o nome de Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e aí sim eu estaria restaurado e curado. Esse mover as mãos acima da ferida, nós espíritas entendemos o passe no Velho Testamento. No Novo Testamento, ele está no Evangelho escrito por Marcos. E Marcos não foi um apóstolo. Marcos foi o melhor amigo de Pedro, que Pedro foi apóstolo que fundou a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica considera que o Evangelho de Marcos é baseado no que Marcos lembrava que Pedro contou a ele de quando Pedro estava com Jesus. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 23. Tendo Jesus passado no barco de um lado para o outro, ajuntou-se com ele uma grande multidão, e lá estava Jesus à beira-mar. Chegou então a Jesus o chefe da sinagoga, chamando-o, e logo viu que era Jesus, lançou-se aos pés. E ele lhe rogava com instância, dizendo: a minha filha está nas últimas, Senhor. Rogo que venha comigo, imponha as mãos sobre ela, para que ela cure e viva. Então Jesus impunha as mãos também para curar, além de curar somente com a palavra. O que nós espíritas entendemos isso como o passe, a imposição das mãos e as palavras de oração, que podem ser ditas ou simplesmente pensadas. A gente não precisa rezar somente em voz alta, A gente pode rezar só com o pensamento, que Deus vai estar ouvindo a gente. Eu nasci espírita, mas fiz catequese, como bom curioso que eu sou. E na catequese, a gente vê que tem na Bíblia, eu vou dizer isso porque eu estudei na catequese, na Bíblia tem uma variação de anjos. E quando na Bíblia diz que Deus pode tudo, sabe tudo, a explicação para isso, bíblica e católica, é que existem anjos chamados arcanjos, que têm mais de 680 olhos espalhados pelo corpo. E esse anjo tudo vê, ele tem de 6 a 8 asas também. Esse anjo tudo vê e conta para Deus. Na doutrina espírita, a gente entende que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas não porque tem anjo fazendo fofoca para ele, porque ele não precisa disso. A gente vai um pouco mais. Porque Deus é o princípio de tudo, porque ele sempre existiu. Aí fica bastante complexo, Ele não foi criado, ele sempre existiu. E aí ele criou tudo. Então, se ele criou tudo e ele está em tudo, é por isso que ele sabe de tudo. Porque ele está no meio de nós. Porque nós somos feito da matéria divina, do fluido cósmico universal divino. Então Deus está em tudo, e é por isso que ele sabe de tudo. Aí a gente compreende o que a doutrina espírita explica de fluido. E eu puxei isso lá da prece dos pensamentos. Então eu não preciso falar em voz alta para que alguém consiga levar esta oração ouvida de mim até Deus. Porque Deus está em mim. Então ele sente
a frequência da oração que eu estou. Deus está em tudo. Então nós somos formados de um princípio, de uma matéria, de uma energia que é divina. Segundo o livro A Gênese, no capítulo 27, só existem 3 coisas: Deus, Espírito e fluido cósmico universal. Além de Deus estar em tudo, Ele ainda reina soberano. Não na figura de um homem sentado, velhinho e barbudo. Deus, Espírito, porque nós fomos criados por Deus, e aí vem o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria que forma tudo o que não é Deus e não é Espírito. Quer dizer, nosso corpo é fluido cósmico universal, esse microfone é fluido cósmico universal, nossa roupa, as madeiras, o banco que vocês estão sentados, o sapato que nós estamos calçando, tudo isso é fluido cósmico universal. É uma matéria que vem de Deus. Ela existe em várias formas. A mais comum dela é eterizada, esparçada, que é o seu estado natural, que a gente não consegue ver, porque as moléculas estão tão esparçadas umas das outras que a gente não consegue visualizá-las. Mas quando a gente comprime e condensa essas moléculas, elas se tornam coisas materiais, possíveis de ser vista e tocada. Vamos aprofundar nisso? Então, o fluido cósmico universal é um fluido. E tudo que existe está embebido, embebecido, afundado neste fluido. Só que no seu estado natural, ele é espaçado. As moléculas estão livremente soltas. Não é possível ver. Como a água que está aqui agora. O vapor de água. Existe umidade no ar. A gente está respirando aqui dentro e não está sentindo o nariz seco, porque existe então água aqui dentro em forma de vapor. As moléculas de H2O estão aqui dentro, mas estão espaçadas. Há uma possibilidade que a gente não consegue enxergá-las, mas consegue sentir, porque o nosso nariz está úmido por dentro. Mas se essas moléculas se condensarem lá na nuvem, ela vai chover em forma de água líquida. A água líquida é fluida. Eu consigo tocar, mas não consigo bolar e fazer uma bolinha de água. E quando a água evapora, agora eu vou usar a expressão, ela volta para o seu estado eterizado. Eterizado é um estado da matéria em que a gente não consegue enxergar porque se esparça. Um exemplo prático disso é quando a gente vai acender a churrasqueira. A gente joga álcool no carvão e sai para buscar o palito de fósforo. Quando a gente volta, risca o fósforo e joga na churrasqueira, antes do fósforo encostar no carvão, já explode no ar. Aquilo é o álcool em estado eterizado. As moléculas do álcool estão esparçadas, soltas no ambiente. Eu não consigo ver, mas o fósforo me mostra que ele está por ali. Então, quando eu pego o fluido cósmico universal e condenso, eu faço matéria. E todas as matérias, então, é proveniente do fluido cósmico universal. E todas, assim como a água, que sempre volta a ser vapor de água, todo o fluido cósmico universal volta para o seu estado eterizado. Todo. O nosso corpo vai se decompor e vai voltar, a água vai sair de dentro dele, né? Lembrando que 70% do nosso corpo, existem livros de biologia que diz que é mais de 70%, existem livros que diz que é até 80%. Então vamos pegar pelo meio do caminho. De 70% a 80% do nosso corpo é água. Se você pesa 100 quilos, em média 80 quilos é água. O restante são células.
Quer dizer então, quando a gente morrer, essa água vai umedecer o caixão e depois o solo, e a nossa matéria vai se desfazer, vai se decompor, e o fluido cósmico universal volta para o seu estado eterizado. Esse púlpito vai apodrecer, aí ele vai ser jogado fora, aí ele vai lá para o lixão, e lá ele vai tomar chuva, e vai se decompor, até desaparecer, e volta a ser fluido cósmico universal. Tudo vai voltar ao seu estado normal de fluido cósmico universal. Eu precisaria estar bem na frente nessa prosa nossa. Então, levando em consideração que nós somos 80% água, eu diria que nós somos grandes melancias com ansiedade, né? O resto, a gente é igual uma melancia. Tirando que a melancia não tem ansiedade. Então, já que eu sou fluido cósmico universal, existe mais uma porção aí dentro de mim. Existe o meu espírito, só que ele é pura energia e ele não faz ligação direta com a matéria. Aí eu preciso de uma outra matéria aí, que se chama perispírito, que é também fluido cósmico universal, só que ele está no meio do caminho ainda. Ele não é nem eterizado, nem material. Ele está no meio do caminho. A física quântica chama isso de matéria quintessenciada. Tá? A água está no meio do caminho. A água ela nem é sólida e nem está no vapor. A água líquida que a gente toma aqui, ela está no meio do caminho. Eu chamaria isso aqui de perispírito, para a gente entender. Está no meio do caminho, não é nem sólido, nem gasoso. Então, o perispírito é o fluido cósmico universal condensado a um ponto de que ele ainda não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Aí pega-se o espírito, coloca dentro do perispírito e liga o perispírito ao corpo físico. Aí sim nós nascemos. Agora tem mais uma coisa. Além do corpo físico, do espírito, do perispírito, é preciso de uma energia para dar vida no corpo, que a gente chama de princípio vital ou energia vital, que também é um fluido cósmico universal condensado, nem material, nem eterizado. Está no meio do caminho. Segundo a Gênese, deixa eu ver em que capítulo, no capítulo 7, no item 5, a Gênese diz que o fluido vital é o interruptor que liga a energia da vida no corpo. Então todos nós nascemos com um corpo com a quantidade exata de fluido vital para a gente viver essa encarnação conforme a gente se propôs quando planejou nascer. Vou criar um exemplo. Eu planejei viver 80 anos. Não sei, tá, gente? Estou inventando. Eu planejei viver 80 anos. Então eu vou vir com energia vital para viver 80 anos. É por isso que as crianças pegam fogo, corre, grita e não cansa. Porque elas estão com o fluido vital a 100% carregado. A bateria está cheia. E é por isso que os idosos de 90 anos acima andam devagarzinho, fazem as coisas devagarzinho, porque a bateria já está minguando, já está no finalzinho. Então, o fluido cósmico universal é o que me dá a vida, é o que proporciona a vida ao corpo. Eu tenho fluido cósmico universal, o púlpito não. Ele não tem perispírito, ele não tem espírito, ele não tem fluido cósmico universal. Ele é só matéria condensada. Então o fluido cósmico universal é aquilo que me dá a vida, o ânimo de viver. O meu perispírito guarda o meu espírito para ligar ele no corpo. Agora, com todas essas teorias e esses ingredientes juntos, a gente vai começar a palestra do passe. O que é o passe? O passe é dado por médiums. Qualquer pessoa é médium. Todos nós temos mediunidades, em menor ou maior grau. Todos nós temos mediunidade. Todo mundo sabe que aquela pessoa não é boa, todo mundo sabe que aquele relacionamento não vai dar certo, todo mundo sabe quando aquele emprego vai dar certo. A gente tem essa percepção.
Isso é mediunidade. O grau máximo da mediunidade é aquela pessoa que vê espírito o tempo todo. Eu acho que isso é perturbador, né? Ver espírito o tempo todo. Mas esse é o grau máximo da mediunidade. Então, qualquer pessoa pode aplicar o passe, desde que ela tenha estudo e conhecimento para isso. Ela não precisa estar incorporando para dar passe, não. Então eu vou dar o passe. O que é dar o passe? Eu vou ser o médium. Por que médium? Porque eu vou estar... eu já voltei, desculpa. Eu vou estar no meio do caminho. No meio do caminho do quê? Do fluido cósmico universal eterizado e invisível e da pessoa encarnada que está deitada ali na maca. Eu vou estar no meio. E o que eu vou fazer? Eu vou estender as mãos sobre ela, na postura e na posição de quem deseja verdadeiramente auxiliar sem ganhar nada em troca, e vou entrar em oração por aquela pessoa. Aí eu vou funcionar como um funil. O fluido cósmico universal, invisível, eterizado, vai vir por mim através das minhas orações, tocar no meu perispírito, se transformar em energia semimaterial ou quintessenciada, que é a mesma matéria do perispírito, e derramar sobre o perispírito da pessoa que está na cama. A energia que você está recebendo ali na cama é minha? Não, é de Deus. Eu estou no meio do caminho. Eu sou o canal, eu sou o funil. Pode receber um pouco de energia minha? Pode, mas isso aí é conversa para outra palestra. Pode sim, leva um pouco também. Mas aí a gente, vamos no mais simples hoje. Então o médium está no meio do caminho para fazer essa transferência, essa transfusão de energia. Aí, quem não tem uma mediunidade muito apurada, não vai ver nada. Porque essa energia está no meio do caminho. Ela ainda não pode ser vista, mas ela pode ser sentida. É aí que muitas pessoas sentem coisas lá na cama de passe. Sente o quê? Alguns sentem muito frio, alguns sentem a mão dormente, alguns sentem a perna dormente, alguns ficam tontos, alguns sentem o cabelo mexer sozinho no alto da cabeça, alguns sentem um alívio no peito. Por quê? Porque essa energia divina está fluindo sobre o corpo da pessoa, fazendo uma troca de uma energia densa, pesada e carregada que você chegou aqui, de dor, de sofrimento, por uma energia limpa, equilibrada, recém-chegada no seu corpo. Nosso espírito é ligado no corpo por 7 pontos diferentes. A gente tem 7 pontos de ligação do espírito no corpo. Esses pontos estão no alto da cabeça. No alto da cabeça, esse aqui é o ponto de energia e de sabedoria e ligação divina. O segundo é o frontal. Aqui está ligado a visão, a audição e o sistema nervoso. O segundo ponto que o espírito se liga está aqui na garganta. A tireoide e a mediunidade e a garganta é por aqui que eu trato. Depois eu tenho o cardíaco aqui no coração. Todos os problemas sentimentais e emocionais é por aqui que o passe trata, e também problema no coração. Aí depois aqui, chegou aqui no vãozinho da costela, joga um pouquinho para a esquerda, nós temos o esplênico, os rins, os ossos, é por aqui que eu trato. No meio da barriga, aqui eu tenho o gástrico, em cima do umbigo. É por aqui que a gente perde energia. Sabe a energia da inveja? Ah, a pessoa me jogou um mal olhado, a pessoa roubou minha energia. A energia sai pelo umbigo, aqui pelo gástrico. Digestão e problemas no estômago. E por último, no órgão sexual, onde é a energia do amor e da criatividade. Então, o passista, se ele souber o seu problema,
Eles não vão perguntar ali dentro, ninguém vai entrar na sua intimidade. Estou dizendo assim, o passista vai dar um passe no filho, o passista vai dar um passe no marido, e sabe que ele está com um problema digestivo, um problema no estômago, vai impor as mãos mais aqui sobre o estômago. Está com um problema na garganta, está com a mediunidade desequilibrada, o passe é mais aqui na região da garganta. Está com problema de circulação, está com a perna inchada de problema de circulação, o passe não é lá na perna, é aqui no coração. Então existem pontos específicos para dar o passe para cada problema. Só que ninguém vai entrar na intimidade de você e dizer assim, tá com problema do que aí? Não vai. Alguns médiums têm percepção. A hora que ele começa o passe, esfregou a mãozinha, passou a mão sobre você, ele já sabe onde está o problema. E ele se posiciona mais ali. E se o médium não perceber através da mediunidade onde está o problema, ele vai dar uma passada geral e vai focar na cabeça. Porque esse chakra aqui é o que liga todos os outros e é o da ligação divina. É por onde a gente vai receber toda a energia. E vai perder pelo umbigo. Sabe quando alguém diz assim, nossa, só de conversar com você fiquei bem, fiquei feliz, e a gente fica arrasado, mole, triste assim? Você acabou de dar um passe na pessoa. Só que ao invés da energia eterizada divina, você doou a sua energia vital, a energia da sua vida. Ah, Murilo, mas aí eu vou morrer antes porque eu estou doando a minha energia vital? Não. Tem 3 maneiras de repor a nossa energia vital. Uma reposiçãozinha, tá? Não é recarregar, não. Eu acho que eu já estou no meio da vida aí com 40 anos, então eu acho que a minha energia vital já está na metade. Se eu fizer isso, eu vou voltar a 100? Não, eu vou voltar em 1 ou 2% para viver mais um dia. Primeiro é uma boa noite de sono, repõe energia vital e eu tenho um pouquinho mais de energia para o dia seguinte. O segundo é a alimentação, quando nós estamos falando de frutas e verduras e bastante água. Através desses alimentos a gente tira a energia vital deles para o nosso corpo. E a terceira possibilidade de reabastecer de energia vital é o passe. Através da oração. Nossa e de alguém que está ali rezando por nós. Vocês já viram que quando tem alguém muito doente no hospital, aí junta a família toda, vai para o hospital e todo mundo reza do lado da cama, a pessoa melhora e ainda vive uns 3 dias, aí depois ela morre. Vocês já viram isso? Nossa, fomos lá e rezamos a noite inteira e revezamos as orações, a cada 3 horas trocava o turno, ele melhorou, aí vai todo mundo descansar, dormir e aí ele morre. Por quê? Porque nós estamos doando a nossa energia vital para repor um pouquinho a energia vital da pessoa que já está indo embora. Então ela recebe a energia vital, aguenta mais um pouquinho, mas a gente não vai reabastecer. A gente nunca vai voltar a ter a energia de uma criança. É possível dar uma reposiçãozinha para a gente acordar um pouco mais animado amanhã. O passe é essa energia de cura, de reequilíbrio. Quando você for tomar o passe, esteja em oração. E esteja rezando pelo que você veio buscar aqui. Porque a energia que você está recebendo ali pode ter um pouco da energia do médium, mas ela é muito mais a energia cósmica, a energia divina, que usa a energia física do passista para transformar esta energia que está eterizada e invisível. Ela vem, usa a energia física do passista para se transformar em energia semimaterial e é derramada sobre você, lhe trazendo o que você e o médium estão pedindo. É possível se curar pelo passe? A gente tem muitos relatos. Divaldo, Chico falavam disso, de grandes curas. Aliás, existem muitos médiums e médicos de cura, né? Que fazem cirurgias espirituais. Mas a cura não depende do passista. Ela depende de você. Em 2 pontos. Na sua fé e no seu merecimento. Então, se tomou um passe e não melhorou, aquele passista não é bom.
próximo eu vou deitar na outra cama, aquele ali eu não... Pode ser que a gente não simpatiza com a pessoa, pode ser, aí a gente troca de cama, mas se a coisa não está funcionando, está faltando um pouquinho de fé, porque a energia nós estamos recebendo através da boa vontade do passista e da sua fé. Ah, Murilo, eu posso pedir para o passista que eu estou... mais para aquele passista assim que você conhece, aquele passista da família, porque o passe é um momento de troca de energia. Se você quer esse passe específico, direcionado para o seu problema, aí nós temos a fluidoterapia, toda terça-feira, é só agendar. Aí você vai dizer onde você quer, para que você veio, e vai ficar meia hora recebendo passe. O passe aqui é um passe de limpeza, mas se você se concentrar no que você veio buscar aqui, entrar na frequência que o passista está, isso potencializa. Muito mais do que a gente deitar ali e ficar pensando em outra coisa. Então, o passe é socorro, auxílio, misericórdia, melhora e cura. Porque, primeiro, o passe tira a energia negativa, repõe a energia positiva e reequilibra as nossas moléculas de água. Se a gente está muito agitado, muito nervoso, o passe organiza as moléculas de água do nosso corpo e a serena. Porque, pensa bem, a gente é quase 80% água. Então, o que está desorganizado com a nossa ansiedade, as moléculas de água acelerada. E o passe atua diretamente dentro da água do nosso corpo, porque a água é o melhor condutor de energia, ainda mais esta energia universal. E é por isso que a gente ainda toma um copinho d'água na saída, para que essa água invada todos os nossos órgãos, já magnetizada também pela energia do passe. Nós estamos tendo um curso de passe todas as quartas-feiras, de 7h30 às 9h. A gente já está na metade, mas se alguém tiver interesse, muito obrigado e boa noite a todos. Murilo, obrigado mais uma vez. Aí uma palestra, uma aula, porque quando a gente conhece, a gente se prepara melhor, a gente aceita melhor, né? Então não é simplesmente chegar ali na cama e deitar. Vocês também podem auxiliar muito. Vou pedir que os trabalhadores da casa se coloquem aqui de frente, para a gente fazer o passe coletivo. Aos que chegou agora na casa, ou está há algum tempo, não sabe o que acontece, vou aproveitar a palestra de passe e explicar. Os trabalhadores da casa vêm aqui para frente para a gente fazer um passe coletivo. Quem está com o microfone faz uma oração, como ele falou, canaliza essas orações, esse bom pensamento, essas palavras. E os trabalhadores aqui servem como um amplificador, que vai jogar para vocês. Então, assim, para ficar a título de conhecimento, é por isso que eles vêm aqui, todos aqui na frente, colocados na mão. É um passe coletivo. Então, vocês recebem 2 passes aqui no CBEC. Aqui o coletivo e o individual ali na cama. Como ele falou, o passe depende também de quem recebe. Esse é o momento de colocarmos em oração, acalmar o nosso pensamento, o nosso coração, pensar no Cordeiro de Deus, pensar em Jesus Cristo de uma forma leve, tranquila. Ele sabe
O que você precisa? Imagina Cristo de frente a você e você diz a Ele: meu Salvador, eu preciso de Ti, eu preciso de você. Nesse momento, nosso Mestre amado, o doce Rabi da Galileia, vai estender a mão sobre você, vai fornecer uma energia salutar, uma energia de cura, uma energia tranquilizadora. Você vai estar se sentindo melhor e Cristo vai te dar força para você enfrentar os seus obstáculos, para você enfrentar as dificuldades da vida, força para você aceitar ajuda quando for necessário e força para você ajudar o próximo quando você puder. Jesus Cristo está aqui nos abençoando, nesse momento está caindo sobre nós suas bênçãos, energias renovadoras. Estamos nos sentindo melhor, estamos mais tranquilos, melhores, podemos voltar nesse momento. E vou pedir a todos vocês que agora sabem que todos nós somos médios, todos nós podemos dar paz, pedir a quem se sentir à vontade que estenda as mãos sobre as águas dessa casa, para que possamos dar paz. E pedir que os trabalhadores do plano maior possam derramar boas energias sobre essas águas, para que quem tomar possa sentir fortalecido, restaurado, que essas boas energias dessa casa possam ir à nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho, que possamos pensar nas casas, de quem a gente sabe que precisa de boas energias, que está em dificuldade, que o nosso pensamento chegue até lá e as águas dessa casa, desse irmão carente, também vai receber os bons frutos e as boas energias. Vamos estender as nossas orações aos hospitais, aos asilos, às cadeias, a todo lugar que há pessoas vulneráveis necessitando do amor de Cristo. Que assim seja. Então, chegamos aqui a nossa palestra dessa segunda-feira. Passamos ao passe de cama. Vamos chamar pelo